seguinte, Eduardo Bolsonaro, deputado federal mais votado do Brasil, reeleito, filho de Jair Bolsonaro, um dos filhos políticos de Jair Bolsonaro, ele tem 3, né? Está em viagem aos Estados Unidos. Ótimo, é importante, é um país importante nas relações com o Brasil. E andou dizendo coisas lá nos Estados Unidos que soaram a este comentarista um tanto estranhas. Mas mais do que estranhas, elas podem ser explosivas. E é disso que nós vamos falar. Mas primeiro, vamos então à agenda dele, e aí aos assuntos que ele falou. É muita coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar por partes. E meu editorial então vai ser por partes. Vai lá, vai, Beni. Um dos filhos do presidente eleito Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, já está em Nova York, onde continua hoje a série de conversas de aproximação do Palácio do Planalto com o governo americano. A primeira parada foi em Washington, começando na segunda-feira pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Depois, Eduardo Bolsonaro passou pela Casa Branca, se reuniu com representantes do Conselho de Segurança Nacional e visitou o escritório da vice-presidência. Além disso, se encontrou, foi até o Departamento do Tesouro, na sede da Organização dos Estados Americanos, e participou de um evento na American Enterprise Institute. O deputado disse aos jornalistas que a recepção nos Estados Unidos tem sido a melhor possível. Ontem, Eduardo participou de um almoço com empresários organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e também se encontrou com o conselheiro sênior da Casa Branca, o genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner. A agenda do deputado agora em Nova York não foi divulgada. Ao desembarcar no país, Eduardo Bolsonaro prometeu resgatar a credibilidade do Brasil no exterior. Ele declarou que era preciso dizer que o novo governo está disposto a não só fazer comércio, como cooperar em diversas outras áreas e não somente fazer o comércio com viés ideológico, como, segundo ele, era feito antigamente. Ontem, ao falar com jornalistas novamente, o deputado apareceu usando um boné da campanha reeleição do presidente dos Estados Unidos, escrito Trump 2020. Olha, muito bem, de saída, ok, ir lá o filho do presidente, mas acredito que essa seja uma tarefa que poderia ser realizada daqui a pouco pelo futuro ministro das Relações Exteriores, pelo então, quando ministro das Relações Exteriores, o nosso... Como é mesmo? Ernesto Araújo, é isso o nome dele. Foi o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o seu objetivo é resgatar a credibilidade do Brasil. Precisa tomar cuidado com esse negócio de credibilidade, porque a credibilidade também pode ser afetada por declarações desastradas, etc. Daqui a pouco nós vamos ver, falar desse assunto quando a gente falar do Onyx Lorenzoni. Olha aqui. Acho discutível que alguém vá resgatar a credibilidade internacional do país colocando o boné de um candidato à presidência da República, ainda que ele seja o presidente de turno dos Estados Unidos. Ir falar em nome de um governo para dar apoio a um candidato à presidência da República, porque ele, atenção, ele não está falando da aproximação com o governo dos Estados Unidos. Nessa hora, ele está falando de um candidato à presidência da República chamado Donald Trump, do Partido Republicano. Haverá pelo menos um candidato do Partido Democrata. A função do Brasil, obviamente, e ele está representando o futuro governo, até onde se sabe, não é apoiar candidatos, entrar na economia interna da política de outros países. Se você acha que, não, é o Reinaldo que ranheta, faz o seguinte, inverte as coisas e coloque um candidato que viesse de fora apoiar, um representante de um país de fora, de um governo de fora, que viesse apoiar aqui candidaturas à presidência da República no Brasil. Né? E de alguém que vai ser governo daqui a pouco. Então ninguém resgata a credibilidade de país fazendo isso. No máximo, você se comporta como um cabo eleitoral. E, evidentemente, não cabe ao governo brasileiro ser cabo eleitoral, até porque vai cabalar poucos votos, de disputa eleitoral nos Estados Unidos.
isso é apenas errado. Não tem nada de ideológico aqui. Ainda que fosse um governo democrata. Mas isso é o de menos. O que interessa é que o Eduardo Bolsonaro disse coisas bastante graves nos Estados Unidos. Vamos a elas. Rinaldo, o deputado Eduardo Bolsonaro afirma que a mudança da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando será. A declaração foi dada a jornalistas depois do encontro com o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, que também é conselheiro sênior da Casa Branca. Eduardo Bolsonaro disse que Kushner está bem engajado nas questões do Oriente Médio. O deputado declarou que se a decisão de mudar a embaixada pode interferir alguma coisa no comércio, é necessário ter alguma maneira de tentar suprir retaliações. Eduardo Bolsonaro afirmou acreditar que a política no Oriente Médio já mudou bastante e que a maioria agora é sunita. Por isso, segundo ele, os demais países veem com grande perigo o Irã. Para o deputado, quem sabe apoiando políticas para frear o governo do Irã, que na visão dele quer dominar a região, não será possível conseguir o apoio dos demais países árabes. Olha, relatos de todos os jornais apontam rigorosamente isso. E, no caso, o Estadão trouxe aspas mesmo, não contestadas. A quantidade de bobagem que há aqui é monumental. E, atenção, eu vou ser muito claro, esta linha de raciocínio pode ser um desastre para o agronegócio brasileiro. É simples assim. E agora, quem vai falar em nome da economia de mercado sou eu. O Bolsonaro, a família Bolsonaro gosta de posar de direitista. Pode até ser, só que falta informação então. Porque neste pensamento está a ruína do agronegócio brasileiro. É simples assim. Então vamos lá. Ele vai e anuncia aquilo que nem o pai aqui dentro foi ambíguo a respeito. Primeiro disse, não vai mudar a embaixada, uma coisa que no mundo só os Estados Unidos e a Guatemala fizeram. Não é? Diz, não, o Brasil vai fazer também. Depois, quando houve a reação negativa dos países árabes, e nós sabemos que o nosso chanceler, Aloysio Nunes, foi desconvidado para uma reunião no Egito. E aí disse o Eduardo, não, os empresários continuaram lá. Não, os empresários voltaram, não aconteceu nada. Estavam lá e tiveram de voltar. O Brasil teve, o ano passado, 8 bilhões de dólares de superávit nas relações comerciais com países árabes. Dos 67 bilhões, 8 bilhões saíram da relação com os países árabes. É claro que pode haver prejuízo aí, ainda que não na totalidade, parte. Aí ele diz, não, a gente dá um jeito de compensar isso. E a hora de falar da compensação, aí vem uma batatada gigantesca. Provavelmente saiu da conversa com o Kushner, que é o genro do Trump, que é, para dizer pouco, um salta-pocinhas. A função dele lá é ser marido da filha. Tratado como idiota nos Estados Unidos. Até por republicanos. Aí diz, não, se a gente tiver algum prejuízo com os países árabes, aí a gente faz o seguinte, a gente então vai aderir, que eu entendi, a retaliação ao Irã, ou as sanções ao Irã, e aí é o seguinte, como tem ali, de fato, a maioria dos países do Oriente Médio é de governos sunitas. Sim. O Irã é xiita. Dos países do Oriente Médio, exceção feita a Israel, quem tem maior potencial bélico é o Irã.
E quem tem, de fato, quem estuda isso, sabe disso, quem tem pretensões, digamos, expansionistas ali, do ponto de vista da influência, é o Irã. E é o Irã o único país que pode fazer frente, se não fazer frente a Israel do ponto de vista militar, mas pelo menos representa, assim, uma contenção ali, né? Mas o país que tem condições, que tem população e que tem economia para eventualmente ambicionar uma posição de liderança na região é o Irã, que tem na Arábia Saudita seu principal inimigo. Bom, posto isso, essa é uma questão que diz respeito lá ao Oriente Médio. O Brasil tem algo a ver com isso, porque está no mundo, mas esta não é uma briga que o Brasil tenha comprado ou deva comprar. Atenção, você que me ouve, vamos botar números aí. A balança comercial neste ano, 2018, com o Irã, até setembro, tinha um superávit para o Brasil de quase 4,6 bilhões de dólares. Nós exportamos para eles, Coutinho, até setembro, quase 4,7 bilhões e importamos 38 milhõezinhos de dólares. Então, só com essa fala do Bolsonaro, há pelo menos 13 bilhões de dólares de superávit na balança correndo risco. Os 8 dos árabes, vamos ver este ano quanto? 8 o ano passado. E neste ano, o incremento das relações comerciais do Brasil com o Irã foi de 77%. Vai estudar, Eduardo Bolsonaro. Não é lendo coisinha do Steve Bannon na internet, né? E diatribes de extrema-direita que nada dizem além de bobagem. Você vai aprender alguma coisa. O comércio bilateral Brasil e Irã cresceu neste ano em relação ao ano passado 77%. Os produtores de milho a essa altura devem estar em polvorosa, porque 3,5 bilhões dessas vendas foi milho. O que nós vamos fazer? Comer? Torrar? Começar a criar galinha em proporções amazônicas? Ou sei lá que nome se diga. Moer tudo e dar pro gado? Mas onde tem tanto gado para tanto milho? O produtor rural, atenção, o agronegócio apoiou o Bolsonaro em massa. Todos sabemos disso. Esta política aqui é desastrosa, se for posta em prática. Só que ele não se contentou em falar dos países árabes e do Irã. Ele também falou sobre China. Vamos lá. O deputado Eduardo Bolsonaro afirma ainda que a China é o maior parceiro comercial porque isso foi construído e não se desenvolveu naturalmente. A declaração, segundo o jornal O Estado de São Paulo, foi um encontro a portas fechadas com empresários e investidores em Washington. Ele disse que a relação do Brasil com Pequim chegou a esse nível porque os ex-presidentes quiseram fazer dessa forma. Para Eduardo Bolsonaro, se trabalharmos para deixar o mercado livre e com políticas liberais, os Estados Unidos voltarão a ser o principal parceiro comercial do Brasil. Essa bobagem é ainda maior do que a anterior. Porque fica parecendo... Vamos lá, antes de eu dizer o que fica parecendo. A China cresceu nos últimos 15 anos o que cresceu em razão de algum ato que o Brasil tenha tomado? O que é que o Brasil tem a ver com o crescimento da China? Nada. Zero. Mas eu posso dizer o que a China tem a ver
com os superávites da balança comercial brasileira, que ajudaram a fazer parte das reservas, as boas reservas. Que ajudaram o Brasil a crescer 4 até 5% ao ano. Quase. Que ajudaram o Brasil a reduzir o desemprego lá atrás, antes da crise. Atenção! Se a China não comprasse essas coisas do Brasil, compraria de outros. Que história é essa de que isso foi artificial? Isso é uma asneira. Qualquer um que me ouve sabe que é uma asneira. Algum produtor rural que conte de monta, que realmente seja grande no setor, que conheça a área, endossaria este troço? Quer dizer que a China, crescendo formidavelmente, queria comprar ferro, o Brasil tinha ferro, a gente diria o quê? Não, para vocês eu não vendo. Isso seria ideologia. A China precisa comprar muita soja. Nós temos a soja. Não, para vocês eu não vendo. Em algum momento, seja Fernando Henrique, seja Lula, seja Dilma, em algum momento esses presidentes falaram: não, eu não quero fazer negócio com os Estados Unidos, eu quero fazer negócio com a China. Que eu gosto mais da ideologia chinesa. Mas isso é uma asneira. Já disse aqui a semana passada, o Brasil manteve 8 anos de déficit nas relações comerciais com os Estados Unidos. 8 anos, de 2009 a 2016. Mais de 45 bilhões de dólares de nabo para o Brasil. E o primeiro superávit se deu ano passado de pouco mais de 2 bilhões. O que já incomodou os Estados Unidos. Aliás, o Donald Trump hoje está falando em meter taxa para carros importados dos Estados Unidos. Porque é assim que ele vê o mundo. Ele quer fechar a economia americana. Ah, não, mas para o Brasil ele vai abrir. Oh, claro! Ok, Eduardo, então fazer o seguinte, assim que seu pai assumir, dá uma banana para a China. E a China vai falar: meu Deus, se eu não puder comprar o ferro do Brasil, de quem comprarei? Meu Deus, se eu não puder comprar carne do Brasil, de quem comprarei? Grãos do Brasil, de quem comprarei? Aí pega isso tudo e manda para os Estados Unidos. Para ver se eles compram. Isso é ideologia. Isso é ideologia. Como é que é? Comércio? Não, queremos parcerias não ideológicas. Isso é ideologia. Isso quebra o agronegócio brasileiro. É simples assim. É desconhecer o setor de maneira absurda. Isso aqui não é política externa não, Eduardo. Isso é brincadeira de war. De adolescente. E voltou com a história de que a China não compra do Brasil, mas compra o Brasil. Não há número sobre isso. Eu quero saber o seguinte, o Bolsonaro vai tomar providências a respeito? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar leis para impedir os chineses de investirem no Brasil? As leis, aliás, serão para limitar a participação estrangeira no Brasil, investimento estrangeiro no Brasil, ou será uma lei específica para barrar a China? Quer dizer, essa gente está tão convencida de que, de fato, o Trump tem um Deus próprio, que nós vamos comprar as brigas dos Estados Unidos? Nós vamos entrar na guerra comercial Estados Unidos-China, hostilizando a China, nosso principal parceiro? Outro dia elogiei aqui a entrevista do Hamilton Mourão, porque eu realmente espero. Olha aqui, eu escrevi hoje, com alguma ponta de ironia, como diria Machado de Assis, com a pena da galhofa e da melancolia.
Momento cultural. Que os militares são... Os militares, os generais, acabam sendo a ala mais progressista desse governo que está aí. Progressista, não no sentido ideológico, mas até do mais chão, que é do progresso econômico. Eu nunca ouvi tanta asneira junto. Espero que não dê em nada. E claro, e ele fez outra bobagem. Envolvendo Previdência. Vai. Admite, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, você estava falando dele, admite que o governo talvez não consiga votos para aprovar a reforma da Previdência no Congresso. Ele disse isso durante o almoço com investidores e empresários estrangeiros em Washington. Nesse encontro organizado pelo Brasil US Business Council, o parlamentar fez um discurso para passar uma perspectiva otimista sobre o país no próximo governo, mas reconheceu a dificuldade. Quer ouvir o que disse o Eduardo Bolsonaro? Vamos lá. Reinaldo. Então vamos lá, abre aspas. Precisamos usar a votação maciça do Jair Bolsonaro e os canais de redes sociais, onde temos conexão direta com as pessoas, para dizer a verdade. Aí ele está falando claramente sobre a importância da reforma da Previdência. Tentaremos fazer o melhor. Se não tivermos uma vitória, desculpem, mas fiz minha parte. Não mentirei a vocês. Nunca virei aqui para sorrir para vocês e dizer, nós faremos facilmente uma reforma da Previdência. Não, será difícil, será uma briga. Talvez não consigamos fazer, mas faremos o nosso melhor. Olha, o Eduardo Bolsonaro estava com vontade de fazer confissão, de falar a verdade, e deveria ter ido ao analista. O pai já reagiu. Tratou como equívoco do garoto Eduardo Bolsonaro a afirmação de que não sabe se será possível aprovar a reforma. Então por que manda um garoto, de novo o garoto, de quem ele disse que tinha puxado a orelha, quando esse garoto disse que iria fechar o Supremo, iria fechar o Supremo, não, que seria fácil fechar o Supremo com um soldado e um cabo. Por que manda o garoto para os Estados Unidos? Para falar o que falou dos países árabes, do Irã, da reforma da Previdência, da China. Aí poderíamos falar, não, mas temos o ministro das Relações Exteriores que resolve tudo. Quem? O Ernesto Araújo? Que escreve as coisas que escreve. Mandasse o general Mourão, que inclusive fala inglês. E não teria falado nenhuma dessas besteiras, dessas sandices. Então você vai para convencer investidores de que o Brasil vai fazer a reforma da Previdência, que é bom, que é o novo ciclo, aí ele chega lá e resolve, vim aqui ser sincero com os senhores. O Donald Trump não é sincero com o seu povo. Ou é? Ou ele fala a verdade sobre as perspectivas futuras do país? Ou ele não faz política? E você vai lá para ser sincero? Vai ao analista, colega. Vai ao padre, vai ao pastor, vai se confessar. Olha, por esse caminho a vaca vai pro brejo. Mas tá tão irritado assim? O governo Bolsonaro que se dane. Se o governo Bolsonaro se danasse sozinho, problema deles. Mas isso não dana o governo Bolsonaro, isso dana o país. Aí compensa os desastres como revisando prova do Enem, vai ver que é isso. Revisando prova do Enem e fazendo discurso contra gay. Garoto, mandou um garoto para falar com aquele que se pretende ser o principal parceiro comercial do país? Na próxima, manda o estagiário. Olha, não é brincadeira isso é coisa séria. A eleição já acabou. A eleição já acabou. Bolsonaro devia fazer o seguinte:
mandar o garoto voltar. Né? E despachar para lá alguém que pense com a complexidade que esses assuntos exigem. Vamos comercial.